Excelente contratação! O Flamengo pegou o mercado de surpresa e quer contratar Danilo, um dos melhores jogadores do Botafogo. Eu vou falar sobre isso, vou falar também sobre Lucas Paquetá. Isso porque o técnico do West Ham já considera que perdeu o jogador e não conta mais com ele na equipe. Eu vou falar do técnico Felipe Luiz e da partida de hoje entre Vasco e Flamengo no Maracanã. Mas antes de qualquer coisa, na humildade e na moral, eu queria chamar a sua atenção. Você que não é inscrito no canal, ou você até que pensa que é inscrito no canal, mas não está inscrito no canal. Um volume muito grande de pessoas passam pelo canal todos os dias e pessoas que não são inscritas, muitas das vezes até pensa que está inscrito no canal, mas não está inscrito no canal. Por isso eu quero a sua atenção. Observa, vê se o botão de se inscrever para você está escrito inscreva-se e o botão está ativo, está brilhoso, está branco, está preto, está vermelho. Se ele tiver assim, é porque você não é inscrito. Clica nele, se inscreve no canal, acione o sino da notificação e deixa o seu like no vídeo. É muito importante para o nosso trabalho, também é muito importante para o nosso crescimento. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, acione o sino, deixa aí o likezão, vai ajudar e muito a gente. Deixa eu começar o vídeo já falando do jogo de hoje, porque de cara o técnico Felipe Luiz tem 4 desfalques para a partida de hoje. O Saul, que fez uma cirurgia, está se recuperando ainda. Essa semana teve uma aparição do Saul ainda andando com muletas. O De La Cruz, que está passando por um processo ainda de recuperação pós-procedimento e com o De La Cruz é feito um controle de carga muito minucioso. O Danilo, que jogou as últimas partidas do ano passado lesionado e por isso está tendo uma atenção maior do departamento médico. E o goleiro Andreu, ele que chegou no Flamengo recentemente, talvez seja o jogador do Flamengo com maior condições de jogo. Por que ele não está à disposição de jogar então, Flazoeiro? Vou explicar. O nome dele saiu ontem no bid e não deu tempo de escrevê-lo na Ferj para o Campeonato Carioca. Por conta disso, ele não está à disposição no jogo de hoje, além de Jorginho, que não deve ser relacionado. O jogador também está fazendo ali um trabalho de controle de minutagem nesse início de temporada. O Jorginho ainda é uma incógnita, não se sabe. O que se sabe, gente, é que o departamento médico do Flamengo fez hoje, junto com a comissão técnica, um trabalho muito árduo em colocar à disposição do técnico Felipe Luiz ali quem está e quanto tempo pode jogar cada jogador. Provavelmente a gente vai ver um time muito mais pro misto do que pro principal mesmo, ali com Arrascaeta, Jorginho, Pedro, Bruno Henrique, Samuel Lino. Eu acho que a gente vai ter um time muito mais puxado para o misto do que propriamente para a equipe principal, o time titular do Flamengo. Vamos aguardar, lembrando a vocês que nós estaremos ao vivo daqui a pouquinho, 7 horas da noite, na Flazoeiro TV, e você vai poder acompanhar todas as emoções, inclusive até o momento da escalação oficial do Flamengo. O presidente BAP, ele falou sobre o motivo de ter pedido, né, ou ordenado para que o time principal voltasse agora. Ele disse assim, ó, eu agi no sentido de haver o necessário ajustes por razões institucionais e matemáticas. A não classificação significa mais 2 jogos no calendário, sem que haja datas. Qualquer planejamento é sujeito a ajustes. Isso eu exigi mesmo. Isto posto, dizem que eu interferi em um time, em uma escalação, é mentira. Ou seja, o BAP, ele falou, olha, eu cheguei pro Felipe Luiz e pro Boto e eu falei, olha, a gente precisa se classificar. Porque se não se classificar, ao invés de fazer 6 jogos, nós vamos fazer 8 jogos, vamos fazer 2 jogos a mais. Então a gente precisa se classificar para diminuir, para reduzir o número de jogos, e aí com esse número de jogos reduzidos, a gente continuar um calendário. Lembrando, o nosso calendário não tem data. O Flamengo já começa o ano com 3 jogos a mais que todo mundo. Os 2 jogos da Recopa e o jogo da Supercopa. É maravilhoso, é muito bom, porém, 2 jogos a mais iria para 5 jogos, então o presidente BAP ele deu essa explicação de por que teve essa interferência dele e a ordem até para que o Flamengo voltasse hoje com a equipe principal. Eu queria saber a sua opinião. Você acha que o Flamengo acertou ou errou em voltar à equipe principal antes do prazo previsto? Você acha que o Flamengo deveria manter o planejamento, continuar jogando com os garotos da base, ou acertou em vir já com o time de cima, com o time principal? Esse é o time, vai jogar e tem que ganhar de qualquer jeito. Coloca, por favor, nos comentários, lembrando que o seu comentário é muito importante para
para nós. O assunto, falar agora sobre Lucas Paquetá, porque a informação é que o técnico Nuno Espírito Santo já aceitou perder o Lucas Paquetá para o Flamengo. Embora o técnico não queria se desfazer do jogador, após a conversa de ontem, ele entendeu que o desejo do jogador está em um retorno ao futebol brasileiro, está em um retorno para o Flamengo. Acho que o Paquetá conseguiu deixar claro isso para o Nuno Espírito Santo. Do tipo, ô Nuno, eu não quero sair do West Ham, porque se eu quiser sair do West Ham, eu ia negociar com o Chelsea, que teve interesse, eu ia negociar com o Tottenham, que teve interesse, eu ia negociar com o Aston Villa, que teve interesse, ou com a equipe da Arábia, que teve interesse. Não, eu quero sair do West Ham, eu preciso sair do West Ham para voltar para o Flamengo. Acho que o Paquetá conseguiu, nessa conversa que ele teve ontem, expressar isso para o Nuno Espírito Santo. O Nuno Espírito Santo entendeu e já não conta mais com o Paquetá na equipe. Óbvio, ele não queria perder o jogador, ele queria, inclusive, chegou a se fazer essa proposta na negociação do Paquetá se manter no West Ham emprestado até o final da temporada. O Flamengo não aceitou tampouco o Lucas Paquetá. Agora a tendência é que a negociação ela volte a andar, ela volte a acontecer e as coisas voltem a sair do lugar. A princípio, o que a gente tem é o técnico que estava irredutível, sem querer perder o Paquetá, agora já aceita a possibilidade de uma saída do camisa 10 do West Ham, nesse caso o Lucas Paquetá. Vamos aguardar para ver também como é que vai ficar essa situação. Óbvio que há uma ansiedade muito grande por parte do torcedor, fica todo mundo ansioso, todo mundo querendo saber como é que tá o Paquetá, vai vir, não vai vir, vai contratar, não vai contratar. Só que as coisas elas vão acontecendo e na medida que elas vão acontecendo, eu vou informando vocês aqui, eu vou sempre mantendo vocês muito bem informados de tudo que está se passando. Vamos mudar o assunto, falar agora sobre a situação de Danilo, jogador do Botafogo. Eu digo mais, é um dos melhores jogadores do Botafogo, muito bom de bola, um volante excelente. A informação que a Raíssa trouxe na tarde de hoje é a seguinte: o Flamengo demonstrou interesse na contratação de Danilo do Botafogo. A diretoria acompanha de perto a situação do meio-campista do rival e já avalia fazer uma proposta. Por que a diretoria está acompanhando de perto a situação do Danilo? Eu vou explicar para vocês. Ontem eu estava vendo nas redes sociais um canal que fala só do Botafogo, chamado Não Se Compara. Ele trouxe a informação de que o Danilo, o Botafogo, teria uma dívida com o Danilo. E essa dívida estava fazendo com que os empresários colocassem uma pressão no Botafogo, que ou o Botafogo pagasse ou o Danilo ia embora. Tá acontecendo isso, o Botafogo ele passa por uma situação muito complicada, tá? Muito complicada mesmo. Financeira, transferban e tudo, não tá podendo contratar jogador. E o que acontece existe dentro do Botafogo jogadores que estão insatisfeitos com essa situação. O time, internamente, é o que se falam, tá, gente? Eu não acompanho o Botafogo, mas é o que se falam, que o Botafogo não fala em contratar ninguém, não pode contratar ninguém, não se fala em ganhar títulos, não se fala em fazer absolutamente nada. E isso está incomodando alguns jogadores. Dentre esses jogadores, o Danilo. Só que no caso do Danilo, existe uma dívida do Botafogo com o Danilo e os seus empresários estão, sim, avaliando a possibilidade de usar dessa dívida para tirar o jogador do Botafogo, de usar essa dívida para tirar o jogador da equipe do John Textor. Vamos ver como é que vai ficar essa situação. O Flamengo, obviamente, já está avaliando, já está de olho e pintando essa possibilidade. Todo respeito ao Marcos Antônio do São Paulo, o Danilo é muito melhor do que o Marcos Antônio. É um jogador que chegaria no Flamengo, para elevar e muito a briga ali no meio campo com Saul, Pulgar, Jorginho, De La Cruz, o próprio Everton Araújo. Se o Danilo ele vem para o Flamengo, ele eleva muito essa briga ali pelo meio campo. É um jogador de muita qualidade, jogador que joga muita bola mesmo. E pintando essa possibilidade, a Raíssa falou que o Flamengo já está monitorando. Uma informação que, óbvio, pegou todo mundo de surpresa, até porque já foi uma surpresa o fato do Danilo tá querendo sair fora do Botafogo, querendo pular do barco, essa barca que tá braba, que tá furada. Já pegou todo mundo de surpresa ontem. E hoje já veio essa pancada já do Flamengo, está avaliando fazer uma proposta. Gosto do nome, acho que seria uma boa contratação, elevaria muito ali o meio-campo do Flamengo, e aí o Flamengo passaria realmente a ter dois times, assim, dois timaços
podendo brigar a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro, Libertadores, chegar no final do ano assim, tendo ganho tudo. Vamos esperar para ver como é que vai ficar também essa situação. Porque eu vou ficando por aqui. É isso aí, pessoal, isso aí. E aqui a gente vai deixar a nossa opinião também nesse encerramento do vídeo, nação. Para fechar, quero então dar a minha opinião sincera sobre essa especulação do Danilo. Olha só, tirar um jogador do Botafogo hoje não é mais como antigamente, né? Os caras têm dinheiro, têm a SAF, mas vamos falar a verdade, o peso da camisa do Flamengo é diferente, né, pessoal? O Flamengo, quando chega, mexe com a cabeça de qualquer atleta. Todo mundo sabe que o Flamengo vem ganhando títulos, vem tendo um excelente desempenho, então todo mundo quer jogar no Flamengo. Ter o Danilo é prova que a diretoria está olhando para o mercado interno agressivamente, né? Seria, sem dúvida, uma contratação para chegar e resolver a lateral, além de dar aquele baque, né, moral no rival, né? É difícil, muito, mas o Flamengo tem poder para isso. E sobre o Paquetá, né, ver esse caminho se abrindo cada dia que passa é um sonho que todo rubro-negro tem. Todo mundo quer que ele volte, né, para mudar de patamar, mudar de time, mudar os ares. Mas e você, torcedor? O que você acha disso aí? Você aceitaria o Danilo vindo do Botafogo ou prefere outro nome? Comenta aqui embaixo que eu quero saber a sua opinião. Eu quero saber qual é o seu pensamento, beleza? Tamo junto, aquele abraço e fique com Deus e até o próximo vídeo. Valeu, galera!